Estamos aqui com o vereador reeleito Johnny Chica. Johnny, esse quadro, no primeiro quadro, a gente foi lá no Mercado Municipal e perguntamos para os eleitores o que eles achavam da política. O resultado foi que a sumária, assim, a maioria reclamou, disse que não tem jeito, está todo mundo realmente desacreditado. Muitos votariam em nulo, em branco, alguns na época, antes das eleições, nem sabiam que candidatos iam votar ainda. Agora a gente quer ver o outro lado. A gente quer perguntar para os políticos o que eles acham da política. O que você acha da política? Olha, espero que a gente tenha tempo para essa resposta. Acho que tem, né? Tem. Então, assim, primeiro agradecer a Alta Tensão, né, a todos vocês pela iniciativa. Acho que é muito válido fazer esse papel de cidadania, de ouvir os eleitores e ouvir os políticos também, né? A política, assim, o que a gente acha, claro que se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Então, eu ainda acredito que é possível fazer uma boa política e vejo uma diferença entre política e politicagem. Politicagem seria a coisa ruim da política, né? Aquela coisa que as pessoas estão cansadas e as pessoas estão desacreditadas mesmo. Você liga o jornal, na TV, é notícia ruim de político a todo momento e isso dá um desgosto muito grande para o eleitor, né? Uma sensação assim, puxa, não tenho mais um representante ali que eu acredite. Tem uma sensação e a gente percebe isso. Ao mesmo tempo, se isso é politicagem, isso que eu acabei de comentar, a política, o que é? É definição de prioridades. A gente tem os recursos públicos, que provêm dos nossos impostos, né? Hoje, o cidadão brasileiro, 5 meses do ano, vai de impostos do seu trabalho. Então, se ele trabalha lá, os primeiros 5 meses, equivalente de todo o salário dele, vai para pagar imposto. A carga tributária brasileira é muito grande de imposto. Esse dinheiro vai para o Estado. O Estado tem o poder de dizer para onde que vai esse recurso. Quais que são as definições de prioridade? Isso é política. E é um espaço que tem que ser ocupado. Se as pessoas do bem, do bom caráter, que tenham vontade de fazer boa política não ocuparem, alguém vai ocupar, né? E daí entra a questão da representatividade, do povo participar, de, por exemplo, a Câmara de Vereadores ser mais atuante, da população estar aqui, de, por exemplo, vocês fazerem essa entrevista agora aqui, é um sinal de representatividade. Então, a política, ela não pode ser vista como algo bom ou ruim. A política é um processo de representatividade, onde as pessoas participando, onde havendo essa cidadania, inclusive através da informação, né, vocês estando aqui, isso é um processo que vai sendo melhorado da política. O que eu vejo, assim, a política está avançando no Brasil. Isso não tenho dúvida. Todos os processos de corrupção estão sendo julgados em todas as instâncias, cassação numa prefeitura, é um problema no governo federal que tira o ministro, é um problema no estado que tira o secretário. A ação está sendo feita. Polícia Federal sempre investigando. Eu acho que assim é um novo momento da política, um novo ciclo. Agora, as pessoas têm que procurar também acompanhar os políticos. Não é culpa só dos políticos, né? Às vezes... Essa foi exatamente a pergunta que nós fizemos no primeiro quadro. A gente falou, mas você se lembra em quem você votou em 2008? As pessoas não me lembram em prefeito, vereador. E muitos votavam no quem o pai votava ou quem o tio votava. Nem se preocupavam em pesquisar propostas, os melhores candidatos. O que você teria a dizer para essas pessoas que estão totalmente desacreditadas da política? Eu quero dizer o seguinte, o papel delas na política. Porque, assim, por exemplo, eleição de vereador, metade da população, isso é pesquisa, metade da população, no dia da eleição, não sabe para quem votar. Daí o que acontece? Ele vai na frente da urna, pega um papelzinho no chão. Eu não jogo papel no chão de eleição, eu não faço esse crime ambiental. Mas a gente fica numa situação assim, será que joga ou não joga? Porque as pessoas pegam no chão para votar? E daí você não se elege porque o cara não deu oportunidade do cara pegar no chão, mas está errado pegar no chão o voto. Tem que pesquisar, ter um político que se acompanha, pelo menos um que se acompanha, entra no site, vê o que ele está fazendo, o que não está, cobrar, ligar, olha, votei no senhor, por que não está atendendo, por que não está fazendo isso? Fazer esse contato diário com o político. Fora isso, o que a gente percebe é que há uma alienação muito grande, parece que é uma vontade que as pessoas também não participem da política, é uma campanha contra a política, né? Enquanto tiver campanha, desde novela, detonando a política, jornal só colocando o lado ruim da política, tem coisa boa que a gente faz aqui na Câmara, tem muita coisa boa. Tem projetos de leis aqui, por exemplo, do mandato, não vou fazer desse espaço, né, uma propaganda do mandato, mas vários projetos que a gente conseguiu, né, a gente conversava aqui nos bastidores antes da entrevista sobre a pedreira Paulo Leminski, 3 anos de luta, reabrir uma pedreira agora, né, com espaço de show para jovens. Então, eu acho que tem muitas coisas boas que dá para fazer.
mas é importante a população também se envolver. Vou dar um exemplo. Na campanha política agora, até postei isso no Facebook, né? Essa nova geração de político posta no Facebook as coisas. De um eleitor que chegou para mim, olha, acompanho o teu trabalho, eu vou votar em você e tal, mas diz uma coisa, aquela ajudinha de gasolina sai? Então o eleitor está viciado também no processo, que ele quer gasolina, não digo todos, nem perto de ser maioria, mas existe hoje um eleitor alienado que acha que tem que ter um favor pessoal para eleger um político, acha que tem que ajudar num vale gasolina, que tem que ajudar numa cesta básica, aquela política antiga, coronelista, né? Do coronel, que abraçava o seu povo e dava as coisas em troca do voto. Isso tem que mudar. Então, não adianta vir um político que se diz, né, um novo, que vai tentar fazer acontecer e tal, e ter um grupo político fazendo isso. Se o eleitor continuar sendo com uma cabeça, quando eu digo novo não é de idade, é pensamento. Se o eleitor continuar sendo velho de pensamento, a política antiga, então é um processo que a política tem que melhorar, os políticos têm que ser mais coerentes com a responsabilidade, com a ética, fazer as coisas acontecerem efetivamente, o respaldo para a população, mas do outro lado, a população tem que colocar o seu papel e saber também que ela vai ter que acompanhar a política, que vai ter que ler jornal. Hoje o jornal está aí na internet, não tem custo. Vai ter que ler, acompanhar, não é só uma fonte, é vários jornais, vai ter que entrar no site do próprio político, ver a versão dele, acompanhar a sessão da Câmara, nem que seja pelo rádio de vez em quando. Tentar espaços para fazer. É difícil, não dá tempo. O trabalhador está o dia inteiro no trabalho, chega em casa, quer ficar com o filho, não quer falar de política, essa é a verdade. Mas, assim, na medida do possível, como você mesmo disse, tentar saber em quem votou, acompanhar minimamente se fez, né? Então, esse processo evoluindo, a democracia evolui, a democracia no Brasil é recente, uma democracia, saímos há pouco de uma ditadura, né? Assim, de tempo histórico, é muito pouco aí o processo de consolidação da democracia. Então, a gente está vivendo esse processo, está melhorando, está limpando a política, está melhorando. O que a gente precisa é mais participação, é isso para concluir. E o que você acha de um candidato que entrevistamos que disse que se você não tem candidato, é melhor votar nulo? É uma opção, né? Eu acho que sempre tem no mínimo que é menos ruim, vamos colocar assim, para aquele mais assim desacreditado na política. Deve ter um menos ruim, não é possível, né? Então, de repente, tenta eleger o menos ruim na cabeça do mais desacreditado. Eu acho que tem muita gente boa, mas eu digo para aquele mais desacreditado. O nulo é um voto ruim. Eu já sou contra o voto ser obrigatório, para justamente não acontecer isso. O cara não quer votar em ninguém, não sai de casa para votar. Hoje é obrigado. É um problema da nossa democracia. O voto obrigatório é um problema, porque ele faz que muita gente que não merecia estar na Câmara se eleja por conta desse voto que pega o papelzinho no chão, por conta de um voto descompromissado. Mas, esse é o cara do meu bairro, lá ouvi falar que o cara do bairro vota. Não é um voto engajado. Se a política fosse voto livre, só iria eleitores que acreditam de fato no seu candidato. Com certeza o nível aqui da Câmara e das outras instâncias de poder ia melhorar muito. Porque hoje o voto, o sufrágio universal, né, o mesmo poder do teu voto é o meu. Isso é bom. Mas não deveria ser o mesmo poder do meu voto do teu e daquele que não acompanha a política, daquele que pega o papelzinho no chão, daquele que quer votar nulo. Eu acho que tinha que ser o mesmo direito de votos para todos, para que haja democracia, mas daqueles que têm vontade em votar em alguém. Não aqueles que de repente não fazem um esforço de tentar buscar um candidato, enfim, né? O nulo ainda é uma opção como protesto. Eu acho que também não dá para desconsiderar, mas ela não ajuda em nada. Não ajuda em nada, porque vai eleger 38 vereadores. E aquele que votou em nulo não contribuiu em nada para dizer quais são os 38, aqui no caso da Câmara. Então, eu sou contra. Mas cada um tem seu direito, inclusive, de votar em nulo. E que exerça seu direito. Essa é a democracia.